O Goiânia Esporte Clube já foi o maior time do Centro-Oeste. Foi também o primeiro pentacampeão goiano. Era chamado de time Chapa Branca, devido às suas ligações com o interventor Pedro Ludovico Teixeira. Hoje é um time praticamente sem torcida. O seu último título está perto de fazer 50 anos. Na última década, esteve poucas vezes na primeira divisão do Campeonato Goiano. A história do Galo Carijó é contada na dissertação do historiador Djalma Oliveira de Souza, o convidado desta edição do TBC Memória. Djalma é mestre pela PUC Goiás com a dissertação Goiânia Esporte Clube, Memórias em Preto e Branco, 1936-1974. É doutorando em História pela UFG e professor da Rede Estadual de Ensino. Olá, Djalma, um prazer receber você aqui no TBC Memória. Enzo, o prazer é todo meu. Agradeço o convite. Só de estar sentado aqui na cadeira que o professor Oriestes Gomes sentou, para mim é uma honra. Se você não me entrevistasse, eu saísse daqui, já estava satisfeito. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço o professor Oriestes Gomes, que é atleticano, né? Isso. Historiador e geógrafo, um dos grandes intelectuais vivos de nosso estado. Mas vamos falar de bola. A sua dissertação, que virou este livro aqui, Memórias em Preto e Branco, conta a saga, a história do Goiânia Esporte Clube, desde antes da sua fundação, né? Desde 1936. Por quê? Começou antes da fundação? É porque é o seguinte, quando o Pedro Ludovico pensa em fazer essa mudança, né? Tem toda essa mudança questão, da capital. Mudança da capital. O futebol é algo apaixonante, independente do período, né, Enzo? Você pensa, os índios jogavam futebol. Na pesquisa até mostra aí essas questões. Os chineses jogavam. Então o Pedro Ludovico falou assim, eu tenho que trazer algo que vai chamar. E uma das questões é o esporte e o futebol. O esporte e futebol exclusivamente. Então em 1936, não tinha o Goiânia ainda, não tinha o Atlético ainda. Eles formaram dois times, um pouco do pessoal de Goiânia, um pouco do pessoal lá de Campinas, e fizeram esse jogo. Aí nesse jogo, que a turma de Goiânia vence por 2-1, nós temos aí Joaquim da Veiga jogando bola, nós temos o prefeito apitando o jogo, Venerando de Freitas, tem a família Gordo, tem a família Câmara. Então tem algumas pessoas ali que são influentes e que vai lá na frente desmembrar um ali o outro. Tem a família Barsi, que ajuda depois a formar o Goiás, né? Então nós temos esse pessoal ali que vai, em 1938, realmente registrar o Goiânia. Quer dizer, a gente pode dizer que o germe de Goiânia e Atlético está nesse jogo da cidade de Goiânia com o bairro de Campinas. Exatamente, começa o germe na capital, né? Talvez eles podiam até pensar em outro período, mas esse jogo foi assim, e até cria essa rivalidade, né, entre o Goiânia e o Atlético, durante muitos anos depois. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou de rivalidade. Naquela época, a rivalidade Goiânia e Atlético era maior do que, por exemplo, Goiás e Vila hoje? Muito maior. Talvez não tinha essa violência, né? E as pessoas eram mais civilizadas, mas a questão de pessoas, de torcedores, você ficar falando assim, nós temos mais torcida, nós temos mais títulos, nós somos os maiores, contratamos os melhores jogadores, nós trazemos os melhores times, e é uma rivalidade muito grande. Se você pega os jornais, Folha de Goiás, desse período de 40 para 60, só dá Goiânia e Atlético, e as chamadas eram sensacionais, né? É como se fosse hoje Goiás e Vila, coisa parecida. E Pedro Ludovico, ele era torcedor do Goiânia, ele usava a sua influência como interventor federal para favorecer o Goiânia, isso é verdade? Um dos motivos da minha pesquisa foi esse, eu descobri o que era esse negócio de chapa branca, né? E aí tem a questão do Pedro Ludovico, que é bem falada, de boca assim, Pedro Ludovico ajudava. Mas eu saio da minha dissertação com a ideia de que não. Ele tinha as pessoas influentes que trabalhavam no governo, mas ele mesmo diretamente falou assim, eu vou ajudar o Goiânia, vou fazer um estádio para o Goiânia,
pega essa verba aqui e manda para o Goiânia, não. O Pedro Vick era um político muito correto, até onde a gente entende, viu sobre ele. Então, eu não vi por isso. Mas ele torcia para o Goiânia? Pois é, algumas pessoas me falaram que ele torcia para o Goiânia, mas no livro do Goiás, o professor Leal fala que ele era Goiás, né? Eu da boca dele não fala isso. Eu torço para o Goiânia, né? Não tem igual a mulher do Pedro Vick, Dona Gersina. Ela é a mãe dos pobres, é considerada a mãe dos pobres, e ela é abraçada pelos torcedores do Vila Nova. Né? Pela origem proletária do Vila Nova. Isso, então fica mais. Essa coisa, né? Não sei dizer. Eu acredito que o Pedro Vick não ajudava, ele ajudava todos. Eu encontrei em jornais que ele passava algum tipo de verba, propaganda governamental, para o Atlético e para o Goiânia. Isso eu estou falando quando os dois eram os maiores, né? Mas depois passava também para o Goiás, para o Vila Nova, então não é essa coisa exclusiva do Goiânia, não. Agora outra coisa, no começo teve um período que o Goiânia se chamava Corinthians Goiano, Corinthians de Goiânia. Qual foi essa história e tem relação o uniforme do Goiânia ser preto e branco igual o Corinthians Paulista? Ah, boa. A questão de ter virado Corinthians foi porque é o seguinte, vieram o pessoal de São Paulo para trabalhar aqui, né? E o Corinthians já era famoso, já era um time grande, desde 1910, se não me engano. E esse pessoal começou a fazer interferências no sentido de estar lá na chefia, de trabalhar lá no Goiânia. E aí, por problemas de briga, financeiro, eles conseguiram pegar o Goiânia para eles. E eles mudam o Goiânia. Durou um tempo, né, essa questão, não tem um registro correto, 100%, que foi 9 meses, se foi 6 meses, se foi 2 anos. O que eu sei é que houve esse período que o Goiânia, que tem anúncio no jornal, hoje vai ter jogo do Corinthians, né, contra o Anápolis. E depois eles conseguiram o Joaquim e o doutor Joaquim, que chamava de doutor, e o Zezé da Veiga conseguiram, e esse grupo forte do Goiânia conseguiram voltar. A questão do nome, do uniforme, eu fui atrás para saber por que preto e branco. A camisa branca, quando você pesquisa esse tipo de uniforme, significa que o time é pobre, né? Por que é pobre? Porque não pode comprar camiseta cara igual o Fluminense, né? Uhum. O Fluminense, o uniforme era chique. Chamado pó de arroz, né? Pó de arroz, isso. E era um time para os brancos, né? O time do Fluminense, né? Agora o Goiânia não. Eu até via também essa questão, o Goiânia era um time da elite? Não era, o time de todo mundo. É claro que a diretoria e o futebol em si, ele né, tem essas divisões, mas não tinha essa questão. Onde eu descobri da cor? Tinha um homem chamado Benedito Zupelli, que é da família Zupelli, muito conhecido aqui em Goiás, em Goiânia, que ele é muito amigo do Zezé da Veiga. E ele sugeriu colocar as cores do Goiânia, está escrito nesse documento, manuscrito pelo Zezé, falando assim, as cores do meu Goiânia foi escolhidas pelo meu amigo Zupelli, preto e branco. Então é por conta disso. Já falaram que era por causa do Santos e não é, né? Foi uma escolha dele. E você fala, ele torcia por algum time de lá? Não torcia nem para o Santos, ele era torcedor do São Paulo, de Ribeirão Preto. Até porque o Santos na época não tinha nome, não tinha tradição nenhuma. Exatamente. Né? Agora, fazendo comparação ainda, Atlético Mineiro, preto e branco, tal qual Goiânia, e Galo Mineiro. E o nosso Galo aqui, quem veio primeiro? Sem que fazer trocadilho aí. Onde eu encontrei essas pesquisas aí, onde fala sobre essa questão, porque, quando eu comecei a minha pesquisa, eu fui numa palestra e a pessoa me perguntou, por que o mascote do Galo é o galo? Né? E eu falei, eu não sei, não tinha nada até então, porque os outros mais ou menos já sabia, né? Periquito, dragão, e do Vila o tigre, né? Eu já sabia mais ou menos. Aí eu tenho que descobrir isso. Aí algumas pessoas falavam, na boca ali no usual ali, é por causa do Atlético Mineiro, por causa do Atlético Mineiro. Mas não foi o Atlético Mineiro, porque eu descobri que o Atlético Mineiro começa a usar o galo na década de 40. E o nosso galo também, muito próximo, questão de meses que eu vi a data mais próxima entre os dois.
E aí eu venho com o Zezé da Veiga, que é um dos fundadores do Goiânia, um dos grandes ícones do Goiânia. Quando você fala Goiânia, você pensa Joaquim da Veiga e Zezé da Veiga, né? Você pensa Goiás, você pensa Ailê Pinheiro, né? Atlético, o nome do estádio lá? Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Você pensa esses homens, Goiânia. E ele criava galo. Ele gostava desse negócio de rinha, né? Então, por esse amor dele, esse carinho por esse esporte também, né? Na época, acho que não era tão proibido igual agora. Ele não era tão proibido, não. Agora é proibido, né? Sim. E na época não tinha tantas restrições, eu acredito. Ele criava e fazia essas rinhas, mas era a criação mesmo, tinha amor pelo animal. E aí ele colocou. Tanto que o estádio olímpico, onde ficava o pessoal do Goiânia, era chamado de galinheiro. Aí era galinheiro por quê? Por causa dos torcedores do Galo, né? Não é que eles levavam galinha para lá. Tem até um presidente do Goiânia, quando ele foi campeão, ele levou galos para lá e ficou lá jogando galo nas pessoas. Encontrei torcedores agora nessa pesquisa que criam galos por conta do nosso galo. É por conta dessa questão mesmo, Zezé da Veiga. Perfeito. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando da sua pesquisa em si. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O Goiânia Esporte Clube, que já foi o maior time do Centro-Oeste, é o tema do TBC Memória de hoje. O nosso convidado é o historiador Djalma Oliveira de Souza, autor de uma dissertação sobre o Galo. Djalma, a sua dissertação depois virou livro, deu muito trabalho, óbvio, todo trabalho acadêmico. Conta um pouquinho como é que foi a sua relação atrás das fontes. Pois é, eu descobri durante a minha pesquisa que existe um gargalo e um monte de pessoas que amam história. Pessoas que não trabalham com história, não trabalham assim como professor, como pesquisador, mas que amam a história. Eu vi nesse meu trabalho pessoas humildes, que talvez não tenham nem ensino fundamental, não tenham ensino médio, não tenham faculdade de história, mas que amam a história. E quando eu fui atrás desse pessoal, assim, ó, quem tem uma revista? Fulano de tal tem uma revista. Ia lá e pegava essa revista. Tem uma foto? Fulano de tal tem a foto. Ligava o pessoal. Então eu descobri aí manuscritos, imagens, vídeos, aí muitas histórias, né, de pessoas me contarem que é assim, assim, assado, de me receber na casa deles. Teve um fato, só para você ter uma noção, tanto que essa história desencadeou outras fontes, eu pesquisava com o Dr. Paulo César, filho do Joaquim da Veiga. E ele, muito feliz pela minha pesquisa, né? E ele trazia material, e ele conversando com uma paciente, e a paciente falou, o meu marido jogou, que é o Lili, jogou no Goiânia, e eu vou trazer esse material para ele. Aí ele me ligou e falou assim, estou aqui com 2 álbuns de fotografia, coisa mais linda, fotografei tudo, eu não conversei com ela. E então foi assim, uma coisa maravilhosa, muito, muito difícil, mas muito prazerosa, porque as pessoas me ajudaram muito. Os jornais, os museus que tem, os arquivos aqui, tem muita coisa, né? Vamos falar de momentos importantes na história do Goiânia, mesmo levando o que a gente usa na linguagem do futebol, uma sacolada de 6-0. Janeiro de 1959, o Goiânia recebe nada mais, nada menos do que o Botafogo com Nilton Santos, Zagallo, Garrincha, Didi, todos campeões do mundo em 1958 na Suécia. Ainda assim, foi um grande momento na história do Goiânia, mesmo sendo goleado? Foi um grande momento e isso mostra a força do Goiânia, né? E mostra o porquê dessa pesquisa, que poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que Pelé veio aqui, Garrincha veio aqui, Zagallo jogou aqui. Vamos por etapa, esse jogo contra o Botafogo. Depois eu quero saber do Sua Majestade Edson Arantes do Nascimento. Tá, do Garrincha, eu conversei com 2 pessoas. Uma que jogou, o desembargador, Homero Sabino, que era o apelido de Didil. Depois disso ele entrou no judiciário? Depois... Isso, na época ele era esportista. Ele me falou que era um atleta,
né? Eu conversei com duas pessoas, com o Homero Sabino, jogador, e o torcedor, Bob, Paulo Roberto. O Homero Sabino me conta que era impossível marcar o Garrincha. Quando você pensava que a bola estava próxima, a bola já estava dentro do gol, ou estava com outra pessoa já, porque era algo fenomenal. Tem relatos de outro jogador que pediu para sair, se não me engano era o Herman, estava jogando e falou assim, não, acabou o primeiro tempo, falou, não consigo jogar. Usando o jargão do futebol, amarelou. Não sei, né? Talvez algum familiar pode ouvir isso e achar ruim, né? Mas ele falou, não dá. Se alguém não me ajudar aqui, eu não vou marcar mais esse homem aqui. Muito difícil. E aí eu vejo também relato do torcedor Bob, torcedor do Goiânia, que fala que foi um espetáculo, né? Das pessoas sentarem no Estádio Olímpico, ali não tinha todas as arquibancadas que tem hoje, das pessoas sentarem assim a 30 centímetros da linha, o bandeirinha corria ali, tropeçando nas pessoas, né? E vendo aquela maravilha de jogo, mesmo perdendo, as pessoas comemoravam os gols do Botafogo mesmo, a maioria sendo o torcedor do Goiás. E o Pelé aqui em Goiânia, como é que foi essa história? O Pelé veio duas vezes, nas duas vezes ele foi derrotado, o Goiânia foi derrotado. Mas não importa, o importante é que o Pelé esteve aqui, né? Esteve e jogou contra o nosso Goiânia. Assim, quando eu descobri esse negócio, eu vendo os jornais, eu via a foto do Pelé e falava, Pelé em Goiânia. Aí para jogar contra o Goiás? Não, contra o Goiânia. Falei, ninguém me falou isso, né? Uma história... E é bom lembrar que não tinha campeonato brasileiro, vinha para amistoso. Vinha para amistoso, né? Porque assim, quando você pensa no Santos, o Santos fazia esses amistosos e ganhava uma grana, né? Esses amistosos. E veio para cá. Então não era só a questão da grana, é de ter o privilégio de jogar com um time dessa região nossa. O que era o grande? Que no nosso caso era o Goiânia. O Bob, Paulo Roberto, ele esteve nesse jogo e ele me contou que ele ganhou a camisa do Pelé. Ele guarda na casa dele essa camisa, uma camisa linda. Ele imaginou que teria um frevo depois do jogo, né? Então ele combinou com um funcionário e falou assim, ó, se você conseguir a camisa do Pelé para mim, eu vou te dar um dinheiro aí. E aí falou, tá bom, vou ver se eu consigo. E esse rapaz tinha acesso ao campo, não me lembro exatamente do trabalho dele lá. E quando acabou o jogo, ele correu, chegou lá no Pelé e falou, Pelé, eu quero essa camisa para me ajudar a minha família. O Pelé tirou e deu a camisa para ele. E saiu correndo com essa camisa, enrolou lá e saiu correndo. E foi entregar para ele lá em cima na torcida. E ele ficou olhando. Diz que o governador estava lá na época, não me lembro que governador que era, mas estava lá esperando. As autoridades estavam ali esperando o Pelé vir para falar assim, me dá a camisa para mim, né? O Pelé já chega lá sem camisa. Então foi aquele... E pelo que você apurou, essa camisa ainda existe? Existe, eu tirei foto com ela, peguei nessa... Só não vesti porque ele não deixou, mas está com ele ainda. Agora, o Goiânia, nesses tempos, ele, como a gente já falou, era um time forte, mesmo que o Pedro Ludovico não interferisse, não deixava de ser forte. Tem uma história aí de que ele ganhou um título do Goiás, quando o Goiás não era a força que é hoje, num tapetão, 10 anos depois, quando o Goiás nem tinha título. Isso. Quando o Pedro Ludovico fica fora dessa história, no sentido direto, talvez indiretamente, né? Você fala, eu sou amigo do Pedro, aí o povo já fica com medo, né? Mas não usar o nome de Deus em vão. Né? Isso, O que eu percebi é que houve mesmo essa questão de o Goiânia, o jogo já havia acabado, o juiz deu prorrogação e ficou assim, o jogador que não podia ser escalado foi escalado. E você vê, passa 10 anos e esse negócio vai correndo. Como o Goiânia tinha pessoas fortes ali na direção, eles conseguiram manter esse processo até chegar o momento que meio que cansaram, falaram, não, dá extinto do Goiânia, porque não dá para brigar com esse povo, porque eles são muito fortes. Eu tenho uma notícia no jornal do Joaquim da Veiga, que era um dos homens fortes do Goiânia, que ele fala que se não ganha esse título, acabava o Goiás, acabava a Goiânia. E realmente ele conseguiu. Eu entendi que foi no tapetão pelos tempos que o juiz dava, essa questão dos jogadores, escalava um que não podia, as justificativas do Goiânia para voltar a esse jogo, ficou muito esquisito. E o campeonato era meio confuso, sabe, Enzo? Assim, não deixava claro se teria 3 jogos ou 2 jogos, ficava aquela coisa subliminar. E o Goiânia entrou nessa questão, né?
o galo foi mais forte do que o periquito na briga. Né? Agora, o profissionalismo no futebol goiano veio no começo dos anos 60 com o tricampeonato do Vila Nova. Isso. Depois do profissionalismo, o Goiânia ganhou apenas 2 títulos, 68 e 74, quando termina a sua pesquisa. O profissionalismo foi maléfico para o Goiânia ou é coincidência apenas o Goiânia deixar de ser forte alguns anos depois do advento do profissionalismo? Eu vejo duas coisas aí, porque o Goiás começa a ser forte, começa a ter pessoas influentes também, tem a questão do governo, que aí o Pedro Vico já não é mais, tem aquela influência, aquele povo que tinha dinheiro, que trabalhava, pode ter saído, né? Nós estamos falando aí já quase de uma ditadura, né? Seria uma ilação dizer que veio 64, o golpe de Estado, adversários de Pedro do Vico, enfraquecimento dele? A gente pode entrar numa pesquisa e verificar essas questões, mas eu sinto isso, né? Porque os nossos governadores, os prefeitos eram escolhidos por eles. Pedro do Vico nem podia nem pisar o pé aqui, né? E aí tem uma questão também que eu levanto, tem essa questão política, tem uma questão que eu vejo que na época do amadorismo, essas pessoas influentes do Goiânia, eles tinham condições de bancar, na medida do possível, esses jogadores. Quando entra o profissionalismo, mais dinheiro, né? E esses caras não vão bancar horrores de dinheiro para pagar para jogadores. E eles quiseram continuar com isso, mas aí não dá. Futebol não dá para ser amador assim, né? É muito dinheiro. Então aí eu creio que foi essas questões. A sua pesquisa terminou em 74, justamente o último título do Goiânia. Isso. Coincidência isso? Eu pensei em 36, quando eu comecei eu vi que era ali o germe mesmo. Em 74 foi o grande momento do Goiânia. Tem relação ao tempo meu de entrega do trabalho na época, né, da dissertação. E tem essa relação do momento ícone, que é o último título. Se o Goiânia tivesse ganhado 76 ou 80, certamente eu teria ido até esse período. Teria esticado um pouco mais. Eu teria esticado mais. Djalma, para encerrar, primeiro uma pergunta e uma resposta rapidinha. Você é torcedor do Goiânia? Não torço para o Goiânia. Não torce para ninguém em Goiás? Não torço assim, de coração, não. Eu gosto dos times de Goiânia, mas não torço. Tá, fala agora, você além do seu trabalho, a gente já falou do livro, que virou livro, você é escritor também, você tem outras obras publicadas? Eu publiquei um livro, né, de contos, no mesmo ano que esse livro, 2020, chamado Os Ossos do Meu Pai. É um livro independente e as ideias foram surgindo durante a pandemia. Eu já escrevia há muito tempo, mas nada de ter coragem de publicar. Consegui fazer um compilado e os meus amigos corrigiram, ficou legal. E eu consegui publicar esse livro. Tem uma outra obra também, que essa para mim é do meu coração, que foram os meus alunos que publicaram poesias, né? Eu e a professora Débora, nós juntamos essas poesias e o ano passado nós publicamos um livro deles, contando as suas angústias. E esse ano vai ter outro também. Perfeitamente. Agradeço muito a sua participação. Parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço e até a próxima. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.